outro assunto importante para a gente prestar atenção. Nós já trouxemos aqui um entrevistado que falou e bateu bastante e defendeu a ideia de que não se pode entrar na justiça para obrigar o Ministério da Saúde, ou o SUS, se você quiser, a comprar um medicamento que não está na lista do SUS. Muitas vezes é um medicamento importado, são medicamentos caros, mas para doenças também raras e doenças graves, né? Ele veio aqui e explicou. Hoje, nós vamos olhar o outro lado. Hoje, quem está aqui conosco, gentilmente, é a fundadora do Instituto Arte de Bem Viver, que é Valéria Baracate. Valéria, obrigado pela gentileza e por nos ajudar a entender uma questão tão importante. Querido. Obrigado, Valéria. Eu que te agradeço. Valéria, como é que funciona? Eu tenho um parente que tem uma doença grave, precisa de um remédio que não tem no SUS. O SUS não me dá o remédio. O que eu faço? Eu vou e entro na justiça? Você entra com a liminar, se houver recusa, não tiver jeito, você entra com uma liminar e daí o juiz expede ou não, né? Ele defere ou não essa liminar. Normalmente, o juiz acata porque prevalece a vida do paciente. Ele precisa daquele remédio. Ele precisa daquele remédio para viver. Então, normalmente, os juízes ou desembargadores diferem, né? Acatam e daí o Ministério da Saúde deveria dar a medicação. Deveria por quê? Porque ele não dá? Não está. Não, já há alguns meses isso não vem ocorrendo. Acontece um outro caso, sim, mas de alguns meses para cá, 3 a 4 meses para cá, o Ministério da Saúde não tem acatado a ordem judicial. Por quê? O que eles alegam? Não tem dinheiro? Que não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Só que nós temos vários casos, aí são mais ou menos tramitando na Justiça, são 750 casos, entre individuais ou liminares em conjunto. Bom, nós não sabemos ao certo quantos são, mas a gente acha que na casa de umas 1.500 pessoas. Daí Isso no país inteiro? No país inteiro. País inteiro, no país inteiro, tá. Mais ou menos isso. Só que o Ministério alega de que não tem dinheiro para importar tudo isso. Muito que bem, o juiz fala assim, você tem que dar a medicação, porque prevalece a vida. Qual é o artigo 196 da nossa Constituição? A saúde no Brasil é um direito do cidadão e um dever do Estado. Está na Constituição brasileira. Está na Constituição brasileira. É o artigo 196. É um dever do Estado e um direito do cidadão. Então, partindo da Constituição, eu defendo aqui, não é o paciente, eu defendo a nossa Constituição, porque senão daqui a pouco nós vamos virar uma Venezuela, uma balbúrdia. Então, é uma democracia que tem uma Constituição e ela tem que ser obedecida. Para mim, está ali. Então, eu defendo, não é liminar. Eu não defendo. Pelo contrário, Heródoto, eu sou contra a judicialização, porque fica caro para o paciente, é caro para a saúde do paciente, é um desgaste familiar e é caro para o Estado que tem que recorrer. Então, eu acho tudo muito caro e desgastante. Eu sou contra a liminar. Ficaria mais barato se o Estado comprasse e desse o medicamento? Com certeza. Sem briga na Justiça? Sem briga na Justiça, como já foi feito. Então, daí entra com liminar. O caso canabidiol, o caso que todo mundo conhece, que é a folha da maconha, né? Que daí ganhou-se, as famílias hoje até plantam para poder extrair e fazer a medicação. Né? Que as crianças que têm aqueles surtos, enfim, diminui muito, atenua, e elas têm uma vida muito mais tranquila. Muito que bem, tem casos, por exemplo, o Guilherme, um caso do Guilherme do Rio de Janeiro, um rapaz de 22 anos, tem linfoma, que nós sabemos que tem casos aí bem conhecidos, inclusive a nossa ex-presidente da República, a Dilma Rousseff, teve linfoma e está aí super bem. Então, é um remédio importado. É caro, não? É caro. Custa uns 20 ou 30 mil reais a dose. 20 a 30 mil reais uma dose de remédio? É a dose ou para alguns dias, né? Alguns dias. Mas o que vale a vida? Será que uma vida custa 20, 30 mil reais? Me desculpa, vale muito mais. Aliás, uma vida não tem valor. Não tem valor nenhum. Não tem preço, né? Não tem preço, não tem preço. Se o nosso ex-vice-presidente da República, falecido, José Alencar, teve uma sobrevida muito grande, porque teve acesso aos melhores medicamentos do mundo, por que um cidadão normal não pode ter?
Então, eu preservo a vida. E o dele também foi pago pelo Estado. Foi pago pelo governo. Pelo governo. Ou nós ou tinha um bom plano de saúde que deu essa sobrevida para ele. Claro que ele tinha um grande plano de saúde, como eu tenho um bom plano de saúde. Agora, e quem não tem? Vai morrer? Não, me desculpa, não vai morrer não. Então, nós vamos brigar para que ele tenha direito à vida. A vida tem que prevalecer. E isso, os desembargadores, os juízes, têm entendido desta forma e dão as liminares. Só que o Ministério da Saúde chega lá a liminar, ele não dá. O caso desse Guilherme... Desculpa, ele desobedece uma ordem judicial? Desobedece. E quando você desobedece uma ordem judicial, você não vai para a cadeia? Deveria ir preso, só que não está indo preso ninguém. E eu não sei o que acontece neste país, porque existe a lei. Então, o desembargador vai lá, deu uma vez. O Ministério da Saúde entrou com recurso, perdeu o recurso no caso do Guilherme. Então, ela teria que comprar o medicamento. Mesmo assim, não deu. Ainda não deu a medicação. O caso de Jean-Luca Trevelin, que ficou emblemático, um garoto de 5 anos que tem uma doença rara. Entrou na justiça, o desembargador mandou o Ministério da Saúde dar medicação, importar a medicação, não importou. O juiz, de novo, o desembargador mandou, de novo, deu mais 15 dias para o Ministério se pronunciar. O Ministério mandou dizer, inclusive mandou uma nota para mim, entendeu? Porque eu pedi explicações enquanto jornalista, pedi explicações e eles disseram o seguinte: nós temos 120 dias. Os 120 dias já expiraram agora, dia 30 de julho, e não entregou a medicação e eles nem importaram, porque eu também liguei na importadora. Também não importaram. Quer dizer, simplesmente ignoram. O Ministério da Saúde hoje ignora isto, entendeu? Então, as pessoas, agora, recentemente, nesses últimos 3 meses, morreram entre 12 crianças, crianças e adolescentes, porque as medicações não chegaram. Simples assim. Então, o que vale nesse país é a lei? O Ministério da Saúde está descumprindo a lei? Então, está tendo o quê? Uma briga de poderes entre o Judiciário, o Ministério da Saúde e até o Ministério Público Federal? O Ministério Público Federal já se pronunciou que tem que dar a medicação. Então, a gente fica nesse embate, né? E é claro que as liminares continuam entrando na justiça, né? Todo mundo continua entrando na justiça. E daí, o que se faz? Então, o que tem que prevalecer? Outro detalhe, fala-se que não tem dinheiro. Muito que bem, nós fizemos o cálculo, né? Pela ONU, foram 400 milhões só na Petrobras, em corrupção, só na Petrobras. Claro. Então, em um ano, com esses tipos de casos, o Ministério da Saúde gasta 6 bilhões. Isso significa 3,4%. Será que é muito? Daquilo que foi roubado só na Petrobras. Só na Petrobras. Sem falar tudo que nós estamos falando aí. Não estou falando de Sérgio Cabral, de outros tantos, não estou falando do Mensalão, só estou falando Petrobras, que é um pedacinho da Lava Jato. Então, 400 bilhões. E a gente diz uma coisa, são 6 bilhões por ano para esses casos todos. Será que vai interferir tanto assim no orçamento do Ministério da Saúde, sendo que na Petrobras foi isso? Quem está aqui conosco é a Valéria Baracate, fundadora do Instituto Arte de Bem Viver. Valéria, as pessoas estão formando opinião a respeito. Suponha que ela queira também participar. E ela, às vezes, não tem dinheiro para pagar um advogado, que é caro, que vai ter que entrar com pedido de liminar na justiça, não é? Tem organizações que recebem esses pedidos? Tem as nossas, todas as ONGs, né, as organizações não governamentais estão aí para isso, para ajudar. Mas, além disso, tem a Defensoria Pública, que também faz este papel. E tudo começou com a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, por causa de um colírio para glaucoma. Olha que interessante. Daí o STJ pegou para virar uma jurisprudência, então pegou este caso para julgar no decorrer de um ano, vai analisar e vai se tornar uma jurisprudência.
Muito que bem, logo que nós soubemos, isso foi no começo de abril, daí a gente abraçou essa causa e brigamos para que o STJ, pelo menos, deixasse correr as liminares. E foi a Defensoria Pública do Rio de Janeiro que começou. Foi ela que deu entrada? Foi Poderia ser em qualquer Pública. estado da Federação Poderia. Brasileira. Tem Defensoria Pública. Pública no Rio de Janeiro, como tem em São Paulo e como tem em todos os estados. E foi no Rio de Janeiro que começou essa história toda, com a Defensoria do Rio, que, aliás, fez um trabalho brilhante, uma defesa brilhante, e conseguiu que esse caso fosse julgado. Tá bom. E não é só oncologia, não é só doenças raras. Então, pode ser um colírio, pode ser até insulina. Até insulina? Até insulina está faltando. Insulina. Eu soube de casos assim de insulina que falta em vários lugares. Não, agora claro, que a gente mostra a cara, começa a falar, não sei o quê, então os casos vêm para a gente. Né? Então, a gente fica sabendo até de morfina, que falta em alguns hospitais públicos. Por quê? Porque não tem repasse da União. Precisa ter repasse da União. Sim. Então, é o que eu falo. Falta até o medicamento que está na lista do SUS. Está na lista do SUS. Porque se um medicamento como esse, exatamente. Uma então, cirurgia. Haja vista a Santa Casa, o Hospital São Paulo. É verdade. Valéria. Muito obrigada, Heródoto. Obrigada pela oportunidade obrigado. de estar aqui. Eu que agradeço. Muito obrigado. Bom, mais uma vez quero chamar a sua atenção, então, a respeito desse caso, que é um caso bastante importante, né? Mexe com a vida das pessoas. Mais uma razão para a gente formar opinião também a respeito disso. Em 30 segundos a gente volta.